Meus queridos, hoje nós iniciamos o que nós podemos chamar de uma microsérie de comemoração, não simplesmente ao aniversário da igreja, da base, mas ao que Cristo fez, ao que Ele está fazendo, ao que Ele ainda vai fazer. E essa microsérie a gente parte da base, está bem aí, ó, Bíblia, né? A palavra. E quando a gente fala desse ministério essencial da palavra, a gente tem três aspectos muito importantes. A palavra em mim, o que a palavra causa em minha vida? A palavra em nós, que é o ministério público, né? Esse poder que ela tem no momento em que ela é pregada, que ela é anunciada. E a palavra entre nós, que é essa capacidade das Escrituras nos interrelacionar, né? De nós sermos esse corpo de membros diferentes entre si, mas que se complementam, que se ajudam, que tem Cristo como cabeça da igreja. Isso nos inspira muito. Então, esse tema e essa microsérie, a palavra em mim, em nós e entre nós, vai nortear aí esses 3 sermões. Hoje, logo mais, o pastor Lúcio Carlos vai estar conosco, e amanhã pastor Dilvan vai estar conosco ministrando também aqui no culto público do domingo. Então, meus queridos, por gentileza, cadê o coisa? Está aqui o coisa. O coisa é isso aqui. Tem o seu nome, então vai ficar coisa. Por gentileza, abra a tua Bíblia no Salmo 119. Calma, não vamos lê-lo todo, né? Obviamente, porque são 176 capítulos, aí, versículos, no maior capítulo das Escrituras. Nós vamos ficar com a segunda estrofe desse magnífico salmo, enquanto liga aqui, para a gente poder ler. Porque não está ali no retorno, né? Mas aqui está. Pronto. Aproveitaram ali aproveitaram o meu para botar crianças, dirijam-se essa linha no meu slide, né? Gostei da iniciativa, foi boa. Eu já errei o tema, que não é esse o tema. Salmo 119, meus irmãos, segunda estrofe, enquanto você procura aí. O salmo tem até a ver com o nosso nome, né? Porque a base é um acróstico, né? Cada letra tem Bíblia, amor, serviço, evangelismo. O Salmo 119 também é um acróstico, onde cada estrofe começa com uma das letras do alfabeto hebraico, formando aí 22 estrofes, cada uma com 8 versículos. Nós vamos ficar com a segunda estrofe a partir do versículo 9. A gente não sabe quem é o autor do Salmo 119, não dá para a gente especificar. Todavia, é muito claro quando a gente lê esse salmo que era um salmista que tinha muita experiência com as Escrituras e com os efeitos das Escrituras na sua vida. Era alguém que meditava profundamente, meticulosamente na lei do Senhor. Era alguém que observava os mandamentos do Senhor e tinha necessidade de aprender mais sobre esses mandamentos. Eu gosto de um conceito que Spurgeon faz sobre esse salmo, que ele diz que é um monólogo de uma alma santa diante de uma Bíblia aberta. É como se a alma regenerada, convertida, né, diante de uma Bíblia, estivesse ali recitando uma ode, né, um poema de amor para as sagradas letras. Glória a Deus por isso. Todo mundo achou? Meus queridos, que bênção, obrigado por estarmos juntos aqui, os irmãos também da base Renascença, os irmãos aqui do louvor. Gente, eu passei as 2 músicas que vocês cantaram aí, eu passei a semana cantando essa música, as 2 músicas, cantarolando. Interessante. Deus é Deus, né? Que bênção. Por isso que aí eu fui abraçar Davi, já fui chorando, porque eu choro, é mesmo. Eu choro, Wander, a gente chora aqui, pastor chora e muito. Meus irmãos, Salmo 119, todo mundo, ok? Eu estou sem retorno, então eu vou de vez em quando dar uma olhada para cá para saber se mudou, tá, gente? Vamos ouvir. Esta é a palavra do Senhor, vamos ouvir com reverência, com atenção. Diz assim, texto bíblico, Salmo 119, versículo 9 até o versículo 16, nós vamos ler. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos.
Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, tu que és Deus de graça, de misericórdia, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, porque podemos ler, ouvir e aprender sobre a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua voz, por meio das Escrituras, seja clara ao nosso coração, à nossa mente, que o Espírito Santo nos conduza nesta jornada, neste sermão, e nos dá entendimento aos teus filhos e traz para nós aquilo que nós precisamos para a nossa jornada, para nos ajudar, nos auxiliar, para nos conduzir conforme os teus mandamentos, os teus preceitos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num mundo conflituoso, um mundo complicado, e essa não é uma realidade de agora. Às vezes nós escutamos que o mundo está muito complicado. Sempre esteve, né? Isso desde o Éden. Ele passou então ali, o homem inaugura uma época de conflitos a partir do capítulo 3 de Gênesis, a queda, e a gente vive esse conflito todos os dias, e a gente pode dizer que desde sempre, desde que o mundo é mundo, do ponto de vista espiritual, se a gente for olhar só para esse ângulo, a gente vive num mundo que conspira o tempo inteiro para afastar as pessoas de Deus e afastar as pessoas umas das outras, e é esse conflito a gente vive, né? E quando a gente olha para os nossos dias, aí sim, olhando mais para a nossa realidade, quanto mais as gerações se mostram conectadas, né? Palavra da contemporânea, né? Quanto mais as gerações se mostram conectadas aos avanços digitais, se aproximam digitalmente, parece que também as pessoas andam a passos largos, se desconectando de Deus. E o que nós vemos com isso são pessoas cada vez mais alheias, socialmente falando, famílias diminuindo de tamanho, né? Casamentos diminuindo de duração também, por aí vai. E nesse contexto todo aí de desordem, um perigo maior, claramente ameaça a ordem natural da existência humana. Que perigo é esse? Quanto mais conectado ao mundo virtual, com a sua inteligência artificial, com seus amigos virtuais, com suas comunidades digitais, com os nossos relacionamentos artificiais, quando mais o homem se conecta a tudo isso, mas sem perceber ele se desconecta de Deus. Isso é um grande perigo, é um grande problema. E a gente pode considerar que está todo mundo meio que no mesmo barco, sejam aqueles que ignoram a necessidade do homem de estar conectado a Deus, ou aqueles que têm uma conexão, ou seja, tem Deus como um amigo virtual, assim como um colega de um grupo social, é um amigo que curte as minhas obras, mas também aqueles que estão dedicados a ter um relacionamento mais real com o Senhor, podemos dizer assim, mais profundo. Todos nós estamos sujeitos à mesma desordem que influencia esse mundo caído, influenciado pelo pecado que nos consome e nos coloca no meio dessa desordem toda aí. E como nós já dissemos, isso não é uma realidade de hoje, mas desde sempre, desde o Éden, isso desde que houve ali a queda protagonizada por Adão e por Eva. E já que a gente falou de casal, o tropeço, né, do fatídico do primeiro casal, eu queria citar o exemplo do que acontece com casais que por alguma razão se desconectaram do Senhor, né? E eu me refiro aqui esse efeito natural
que ocorre quando, independentemente de ser um casal, mas eu vou só citar o exemplo de casais, mas é um efeito natural que acontece com todas as pessoas quando ocorre esse afastamento, essa desconexão homem e Deus. Esse efeito logo então é aplicado a todas as pessoas, independente de ser marido e mulher, mas eu vou citar esse exemplo. Muitos casamentos, né, meus irmãos, eles entram em descompasso e passam então a viver uma rotina conflituosa e desordenada, isso com o passar do tempo, alguns logo no início do casamento. Eu já vi, meus irmãos, muitos exemplos de casais que buscam um aconselhamento pastoral só quando o convívio já está num estágio bastante avançado de desordem, já não há mais um diálogo, já não há mais eu não vou dizer que não há mais, mas é muito mais difícil a conciliação, e muitos casais retardam esse auxílio, não apenas um auxílio pastoral, mas um auxílio de alguém que possa ali ajudar. E geralmente nesses casos, meus irmãos, é muito comum ouvir as duas partes, evidentemente, mas antes de ouvir o que um tem a dizer sobre o outro, os conselheiros bíblicos, eles costumam fazer uma pergunta importante, e a pergunta é: como está o relacionamento de vocês com Deus? E aí, meus irmãos, dificilmente este conselheiro ouvirá que ambos estão vivendo um ótimo relacionamento com Deus e com a sua palavra, que ambos estão ativos na igreja, que ambos estão investindo em relacionamentos saudáveis com os irmãos, que eles estão num relacionamento sério e de compromisso com o Senhor, e que o problema não é esse, o problema é o casamento, né? Há casos que uma das partes pode estar vivendo tudo isso, esse momento saudável e espiritual, mas uma outra não, mas, meus irmãos, dificilmente a gente vai ouvir que, apesar de ambos estarem conectados ao Senhor e às Escrituras, o casamento vai mal. Olha, eu não estou chutando aqui, tá, meus irmãos? Estou falando aí um exemplo de pelo menos 15 anos aí de experiência de aconselhamento com casais e conviver com esses irmãos. Então não é um chute, tá? Estou falando de exemplos. Eu citei esse exemplo aqui dos casais que vivem essa dor causada pela desconexão espiritual de Deus, antes mesmo de desconectarem-se entre si. Estou falando de casais cristãos. Eu faço esse exemplo para fazer um paralelo ilustrativo com a temática central aqui proposta pelo autor do Salmo 119. Nesse poema aqui, que agora a gente vai mergulhar um pouco mais, que é uma ode, já falei, né? A palavra de Deus. O salmista vai realçar a forma, entre outras coisas, de adoradores fiéis do Senhor, como adoradores fiéis do Senhor devem se portar para ter uma vida mais justa, mais equilibrada, mais ordenada, tendo os preceitos do Senhor como a base, como o alicerce fundamental para essa ordem, para esse equilíbrio. Em suma, meus irmãos, o autor do Salmo 119, ele vê na palavra de Deus o único antídoto eficaz contra os males espirituais que desequilibram o homem. Meus irmãos, à luz do Salmo 119, tá a passar? Não foi. À luz do Salmo 119, meus irmãos, a palavra é um antídoto eficaz e inerrante, assim nós cremos, contra a inclinação do homem para o pecado, este mal que nos condena desde o nosso nascimento. Então, dessa perspectiva aí, nós retiramos o tema de hoje, aqui, baseado no Salmo 119, dando início à nossa microsérie, série de 3 episódios. Nosso tema é esse, ó. Não está indo. A palavra em mim, antídoto para a desordem. Não está indo, mas tudo bem. É isso aí. A palavra em mim, antídoto para a desordem. Muda aí para mim, por favor. Vamos lá. Meus irmãos,
Vejamos então aqui as lições que o Senhor tem para nos dar por meio desta maravilhosa poesia hebraica neste salmo. Nosso primeiro passo aqui vai apontar para a verdade de que a palavra de Deus, meus irmãos, ela limpa a alma. Estamos falando aqui de um antídoto eficaz para a desordem. A palavra de Deus, ela limpa a alma. Olha o que diz o versículo 9. Como pode o jovem, uma pergunta, né? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Acompanha na tua Bíblia, tá? A gente vê aqui uma pergunta muito objetiva, seguida de uma resposta direta também objetiva. A gente vê que é um questionamento que relacionado aí a jovens, mas o princípio, claro, é aplicado a todos os crentes, não apenas a mim, jovem, mas a todos nós. Foi uma piada, gente. Se for, não esquece as minhas piadas, são péssimas. Meus irmãos, se a gente fosse compor uma cena do que está acontecendo aqui, e é legal a gente visualizar, é como se fosse, o salmista sugere a cena de um jovem aos pés do seu mestre, ali, um jovem aprendiz e o seu mestre. O jovem pergunta para ele: mestre, o que preciso fazer para ter uma alma pura, para uma alma limpa? E aí o mestre sabiamente responde: viva de acordo com a palavra de Deus. É simples, né? É simples, a gente bastava colocar em prática, mas o ser humano é desordenado desde sempre. Essa pureza aqui que o salmista procura, que ele sugere, meus irmãos, é algo difícil, eu diria até impossível, de homens e mulheres como nós aí, dotados de um enorme talento para pecar. Então é meio complicado a gente conseguir essa pureza, né? Esta limpeza. A busca do salmista aqui é por um antídoto capaz de purificar a sua alma e ao mesmo tempo levá-lo a uma conduta moral e, né, sem mácula, uma conduta moral coerente com o que deve ser a vida de um crente, né? Então a gente vê que a resposta aqui na parte B do versículo requer uma ação efetiva. Para manter pura a sua conduta, não basta o homem crer na palavra, ou mesmo afirmar que ele crê, afirmar que ele conhece, afirmar que ele é um crente. Ele precisa viver de acordo com a palavra. Mas, claramente, meus irmãos, para manter pura a nossa conduta, a palavra precisa ser aplicada à nossa vida. A gente precisa aplicá-la, a gente precisa vivê-la. É o termo que está usado aí. Transcrevendo aqui o princípio acentuado pelo salmista, a palavra de Deus, meus irmãos, ela revela ao homem o nível de impureza que corrói a sua alma. De fato, quanto mais nos aproximamos das Escrituras, mais elas nos mostram o quanto e onde nós precisamos de conserto em nossa vida. Quanto mais nós estamos perto da palavra, mais ela nos revela o quanto nós precisamos consertar nossas vidas. Talvez por isso muitos evitem conhecer mais da palavra de Deus, porque preferem continuar do jeitinho que estão. Porque quando nos aprofundamos nas Escrituras, ela vai nos incomodar a mudar. Talvez alguns estejam satisfeitos em tanto que conhecer, ou no pouco que conhecem, porque querem continuar do jeito que estão. A mesma palavra, meus irmãos, que torna puro o caminho do homem, dará a ele sustento, dará a ele alicerce para seguir em frente, rumo a um estado de maturidade, aquele mesmo que Paulo fala, né? Não comer mais o leitinho, mas chegar a um ponto de maturidade. Quanto a isso, meu irmão, a palavra era, já recorrendo aqui ao próprio Salmo 119, versículo 105, a palavra ela é lâmpada para os nossos pés, ela é a luz que ilumina os passos do homem, vai fornecer o alimento necessário para sobreviver nesta jornada, neste mundo desordenado, as lutas diárias contra a nossa
natureza pecaminosa que nos inclina à desordem. A palavra é a lâmpada para os nossos pés. Sim, meus irmãos, a palavra é o antídoto que limpa a nossa alma. E ela funciona, meus irmãos, eu queria mostrar para vocês esse outro ponto, como um alerta contra o pecado da autossuficiência. Pois é, muitos também não querem se achegar à palavra para continuarem se enganando, querendo ser autossuficiente, né? Olha o que diz o versículo 10: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus caminhos. Pastor, o que isso tem a ver com autossuficiência? Vamos ver. Nesse versículo aqui a gente vê um salmista ansioso nessa sua busca por Deus, já desde o início do salmo ele vem nessa busca, né? E quando a gente olha para esse versículo, essa ansiedade vem por um temor de perder a direção, né? Ele não quer perder a direção, então ele roga ao Senhor, vem que tem um tom de clamor: Senhor, não permita que eu me desvie do caminho reto, não permita que eu tome uma direção contrária àquela apontada pelos teus mandamentos. A gente vê um homem externando o seu medo de cair na tentação de seguir os próprios caminhos, em vez do único caminho seguro, o caminho do Senhor. Deus, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Esse verso é um alerta, meus irmãos, poético que seja, contra esse pecado que muitas vezes estamos inclinados, isso desde o Éden, né? O pecado da autossuficiência, o mesmo que levou o primeiro casal ao tropeço lá no Éden. Veja que a busca do autor não é por algo superficial aqui, como tantas vezes nós fazemos, né? Se trata de uma busca de todo o coração, de todo o coração. Quando Deus fala aos exilados de Jerusalém, na Babilônia, por meio do profeta Jeremias, o Senhor se revela como um Deus que se deixa achar por aqueles que o buscam além da superficialidade. Jeremias 29, versículo 13, 14, parte A, diz assim: escuta, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Esse é um Deus que quer ser achado por aqueles que o buscam de todo o coração. Vemos que a busca do salmo, do autor do salmo aqui, é de alguém empenhado em encontrar o Senhor de uma forma profunda e não superficial. Ele quer ouvir as respostas que constam na palavra de Deus. O poema vai ganhar uma forma de clamor aqui, quando ele diz: não permita, Senhor, que eu me desvie dos teus mandamentos. Este é um clamor de um salmista que vai na contramão exatamente dos costumes ímpios, ou daqueles que não buscam um relacionamento profundo com Deus. Muitos estão na igreja, não buscam esse relacionamento, não buscam o Senhor de todo o coração. E o salmista aqui, ele se mostra ciente, realista, que a sua saúde espiritual depende de manter-se fiel aos mandamentos, manter-se fiel à vontade do Senhor, ao contrário daqueles que cedem ao pecado da autossuficiência e querem ser fiéis a si mesmo, fiéis aos seus próprios interesses. A gente vê o clamor de alguém aqui, meus irmãos, que quer esta fidelidade para a sua vida, mas ao mesmo tempo ele reconhece a sua dependência, ele vai, né, de encontro ao pecado da autossuficiência, porque ele precisa do Senhor para vencer as próprias fraquezas. Senhor, não permitas que eu me desvie dos caminhos, me ajuda, Senhor. Contudo, meus queridos, as nossas limitações, apesar disso, né, dessa dependência, não nos eximem das nossas responsabilidades. Aqui o nosso dever é muito claro. A nossa busca precisa ser de todo o coração, além da superficialidade, além das experiências sensoriais, além das experiências meramente emocionais, como muito se vê no evangelicalismo brasileiro. Na busca de todo o coração aqui do salmista, ele requer
ter alegria em obedecer aos mandamentos do Senhor, né? Ele inicia o Salmo, segundo versículo já aí do Salmo 119, acompanha, ele diz: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, de todo o coração o buscam. Então ele vem aí já falando desta alegria daqueles que buscam o Senhor, daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que o buscam de todo o coração. A gente vê que a obediência está diretamente ligada a essa busca, né? A obediência está literalmente relacionada a uma busca sincera, uma busca profunda. Meus queridos, a nossa busca por Deus, seja em oração, seja em estudo das Escrituras, seja em comunhão, ela não deve ser por respostas alinhadas sempre às nossas expectativas, mas a procura pelo correto entendimento da vontade de Deus, como diz Efésios capítulo 5, versículo 17, ele diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então essa busca profunda é uma busca de todo o coração, de quem procura conhecer a vontade do Senhor, e não que procura as próprias respostas, não que procura ser respondido conforme as próprias expectativas. O salmista tem consciência disso, por isso não há autossuficiência, pelo contrário, há dependência. Uma busca de todo o coração requer essa atitude de dependência, de reconhecimento de quem nós somos, reconhecimento de quem Deus é. Ele é o Senhor, Ele deve conduzir os nossos passos, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é o antídoto contra essa tentação, a tentação de seguirmos a direção do nosso coração enganoso, muitas vezes. E aí no versículo seguinte, o salmista vai apontar o lugar certo, onde o antídoto de Deus deve ser aplicado, e também para qual o propósito, né? Lugar certo e para o fim certo. Olha o que diz o versículo 11, diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Outras versões usam escondi a tua palavra, em vez de guardei no coração. Guardar é mais apropriado ao sentido aqui, embora a intenção, meus queridos, não seja essa de guardar como quem protege algo, quem esconde algo muito precioso, que não deve ficar à mostra de ninguém, né? Mas deve ficar ali, fechado a 7 chaves. Não, o sentido é exatamente o contrário disso. Esse guardar aqui está relacionado a algo precioso, sim, mas não oculto, não algo que precisa ficar escondido, pelo contrário, mas algo que precisa estar continuamente exposto, ou melhor, habitualmente aplicado à nossa conduta, à nossa vida. Nós vemos aqui um salmista que se ocupava diligentemente com a palavra de Deus. A que ponto? A ponto de guardá-la no fundo do coração. É poético, né? No fundo do coração. Veja que ele se dedicava, ele se ocupava da palavra. Em outras palavras, era alguém que se dedicava a estudar a lei do Senhor, a ponto de memorizá-la, a ponto de tê-la como fonte habitual de consulta em horas de necessidade. Guardar a palavra no coração. Meus irmãos, isso significa que a palavra está profundamente arraigada, não são raízes superficiais, ela está profundamente arraigada no centro do nosso ser, e só assim, meus irmãos, nós vamos ter condições de vencer o pecado ao qual somos naturalmente inclinados. Senhor, guarda a tua palavra para não pecar. Nós nos ocupamos com tantas coisas, né, meus irmãos? Tantos afazeres, né? Tantos compromissos, mas nós costumamos ser descuidados quanto a reservarmos tempo para a leitura e estudo da palavra, ao contrário da experiência daquele salmista. E a gente deve se perguntar, nós temos dedicado tempo de qualidade para a leitura da palavra? Afinal, o que a gente está falando aqui, meus irmãos? A gente está falando aqui do antídoto
eficaz que nós temos contra o pecado ou contra a desordem, recorrendo ao nosso tema central. Será que nós temos dedicado esse tempo de qualidade? E a gente falou de memorizar, sem dúvida é importante memorizar, mas fazer da palavra lâmpada para os nossos pés, meus irmãos, fazer da palavra guia para os nossos passos, é aplicar de fato o antídoto, o remédio contra o caos, contra a desordem que o pecado traz na nossa vida, seja ele espiritual, seja o caos emocional, enfim, tudo isso. Alguns conselheiros entendem que toda a origem, do conflito, ele é pecaminoso. Outros não, outros entendem que outras circunstâncias. De qualquer forma, o pecado desequilibrou. Então, de alguma forma, tem a ver com aquilo que desordenou a nossa vida. Mas o Senhor nos dá o antídoto, aleluia, louvado seja, a palavra em nós, a palavra em mim. Guardar a palavra no coração, meus irmãos, é ter o remédio certo, no lugar certo, para o propósito certo, para que eu não peque contra ti, Senhor. E aí, em sua busca aí por mais profundidade com a palavra, o autor do Salmo, ele vai pedir a Deus que o ensine acerca dos seus decretos. Meus irmãos, pelo menos 10 vezes, o autor do Salmo 119, já a lição para casa, você vai ler o Salmo 19 10 vezes hoje antes de dormir. Você vai encontrar pelo menos 10 vezes o salmista pedindo para Deus ensiná-lo sobre os seus mandamentos. No versículo 12 aqui, o autor vai expressar um desejo de não apenas conhecer, mas de compreender a vontade de Deus. E em se tratando de remédio, de antídoto contra a desordem, recorrendo ao nosso tema central mais uma vez, a gente vê agora que doses contínuas de conhecimento, elas são necessárias nesse processo. Versículo 12 diz: bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Então vê que ele começa bendizendo ao Senhor. É um ato muito comum de ver nos salmistas, nos salmos, é uma expressão de gratidão, de louvor a Deus. Então você vê que logo após essas palavras de louvor, bendizendo ao Senhor, o salmista, o autor vai pedir a Deus conhecimento, ensino acerca dos seus decretos. Ele revela aqui uma necessidade de aprendizado. Engraçado que muitos cristãos têm necessidade de outras coisas quando buscam as igrejas, necessidade de bênção, necessidade de resolver o seu problema, necessidade de um bem material, de resolver o seu problema. E a gente olha aqui um salmista que tem necessidade de entendimento, necessidade de aprendizado. Ele mostra que ele não está contentado com o que ele já aprendeu, mas ele precisa ser ensinado continuamente, doses contínuas de conhecimento. Gente que acha que já sabe muita coisa, não sabe nada, que acha que já aprendeu tudo, porque tem tantos anos de crente, já leu a Bíblia 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, já sei tudo, sabe nada, quem achar que já, mas o salmista ele mostra isso, alguém que já aprendeu, ele sabe, ele ama a palavra, mas ele clama ao Senhor, Senhor me ensina, eu quero aprender mais. Deus usou o profeta Oséias, passagem conhecida, para alertar, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, a gente avança um pouquinho mais, no livro de Oséias, lá no capítulo 6, versículo 3, e aí ele fala sobre essa continuidade. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meus queridos, nós estamos diante aqui de um salmo, escrito por alguém que ama a palavra de Deus, e ele pede ao Senhor mais conhecimento. Assim deve ser a nossa conduta, meus irmãos, de alguém que primeiramente louva ao Senhor, que é grato pelo que Ele já nos fez conhecer, por abrir o nosso entendimento, mas depois clama a Deus por mais entendimento.
por mais conhecimento. A falta de conhecimento foi a razão da destruição do povo lá no passado e continua sendo a razão de muitos perecerem hoje, de caírem hoje. Que essa palavra nos inspire a não cometer este mesmo erro. A base nesses 8 anos tem tentado não cometer esse erro. Precisamos do Senhor para isso. Até aqui, meus irmãos, nós vimos o efeito da palavra quando ela é aplicada corretamente à nossa vida, mas agora o salmista ele vai destacar uma outra responsabilidade que recai sobre uma pessoa devidamente instruída, nos preceitos do Senhor, o dever de memorizar e de repassar o antídoto. Olha o que diz o versículo 13: com os lábios repito todas as leis que promulgaste. A gente pode ver o ato de repetir a lei aqui do Senhor com os lábios, com um sentido duplo aqui. Pode ser um exercício de memorização, Você quer memorizar, fica repetindo, Pode ser esse exercício, mas também um ato que era comum de recitar os mandamentos do Senhor durante as liturgias que eram feitas, dedicadas a Deus, de alguma forma publicizando isso, tornando público, É a segunda parte, inclusive, aqui do nosso sermão, que é essa parte da palavra pública, Então pode ter esses dois caminhos aí. Então este salmista que nós já vimos, que ama a palavra, que teme se desviar dela para tomar os próprios caminhos, um salmista que ocupa tempo com a palavra a ponto de guardá-la no coração, que pede a Deus que o ensine mais sobre essa palavra. Ele vai mostrar agora diligência em arraigar na mente, arraigar no coração aquilo que ele aprendeu do Senhor, Ele vai, agora as palavras são repetidas, mas eu não vejo aqui um ato de apenas de memorizar a palavra do Senhor, não é isso não, mas um salmista que se mostra pronto para repassar para outras pessoas também aquilo que ele recebeu. Ele não memoriza simplesmente para memorizar, ele entende o dever de assimilar as verdades, e para isso ele vai usar os recursos. Alguns estudiosos dizem até, alguns ficam viajando no sentido do salmo ser um acróstico, de ter a primeira letra do alfabeto hebraico, porque cada letra é isso, aquilo, outro. Às vezes é meio viagem isso aí. Era uma técnica, meus irmãos, para memorizar, para facilitar memorizar um salmo tão grande. Então, sim, havia esse hábito de memorizar, e quando um acróstico facilitava isso, é o que mais explicável no caso aqui. Então eles tinham esse hábito aqui, ele tinha esse hábito mas não é só isso, mas a prontidão de repassar a outros o antídoto que ele havia recebido contra a desordem. E mais uma vez fica uma reflexão para nós, meus irmãos? Será que nós temos sido diligentes em assimilar a palavra do Senhor, em guardar no coração a palavra do Senhor, em repetir com os nossos lábios os mandamentos do Senhor? Se eu perguntasse aqui, quem sabe os 10 mandamentos de cor aí, quem vai saber responder? Hein? O salmista diz: com os lábios repito todas as leis que promulgastes. E, meus irmãos, não se trata aqui, embora possa sugerir, de uma manifestação farisaica de orgulho, eu sei de cor e tal, eu sei recitar o Salmo 119 de cor. Não. Pelo contrário, a gente basta olhar para a atitude dele, A atitude é de alguém que guarda no coração a palavra. É alguém que reconhece a necessidade de ser ensinado por Deus, de ser instruído continuamente. É alguém que está combatendo nele mesmo o pecado da autossuficiência. Então não é alguém que se orgulha de saber de cor a palavra do Senhor. E nós, meus irmãos, será que os mandamentos do Senhor têm saído dos nossos lábios no nosso dia a dia? Será que a palavra tem sido assunto das nossas conversas, em nossos lares, com os nossos familiares, com os nossos amigos, ou mesmo nossas conversas entre os irmãos da igreja? Será que a gente fala da palavra do Senhor? Será que os mandamentos fluem dos nossos lábios naturalmente, porque eles estão guardados no nosso coração? Será que essa fonte brota nesses momentos?
de conversa, ou será que a gente não tem o que falar porque não tem nada no coração? Meus irmãos, se um dia nós recebemos o antídoto contra a desordem, remédio que aqui se chama a palavra de Deus, melhor dizendo, se um dia nós recebemos o antídoto contra a desordem, remédio que se chama Jesus Cristo, a palavra que se fez carne, se um dia nós recebemos, é nosso dever tê-lo guardado no coração e estarmos prontos para repassar essa verdade, para que essa verdade seja parte das nossas conversas, das nossas palavras. Todavia, meus queridos, os atos de memorizar, de pronunciar os mandamentos, aqui somente vai reforçar esse princípio, eles precisam ser ordenados à nossa prática de fé, né? Ou seja, a conduta de quem tem a palavra guardada no coração deve ser coerente com as palavras que saem da boca, muda. A alegria de praticar o que a boca repete, é disso que ele vai falar agora. Versículo 14, regozijo-me, ou alegro-me, grandemente, em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Veja que alguém que se alegra em praticar aquilo que a boca fala. O autor vai contrastar aqui, vai confrontar a atitude de falsos amantes da palavra, falsos profetas, aqueles que fazem da palavra uma mera abstração, uma mera retórica de vida, né? O contraste com os hipócritas que se mostram exímios pronunciadores da palavra, até pregadores, mas a conduta em nada se associa à verdade de Deus. Ele está fazendo esse contraste com essas pessoas, com essa hipocrisia. O salmista vai comparar aqui a alegria de viver a palavra ao regozijo que se tem de possuir grandes riquezas. Eita, agora é a palavra de prosperidade, te prepara para receber, nada disso. No dia que eu falar isso, você procure outra igreja, por favor. Não, meus irmãos, o salmista não está equiparando aqui a alegria de viver a palavra à alegria de ter bens materiais, pelo contrário, a intenção aqui é oposta, é uma mera comparação, meus irmãos. É como que ele diz assim, que a fé prática, ou seja, o ato de seguir os testemunhos do Senhor, é motivo de alegria maior do que ter riquezas, por exemplo, materiais. A palavra testemunhos aqui, pela palavra utilizada do hebraico, ela deve ser entendida como princípios gerais de conduta, os testemunhos do Senhor. Nesse caso, trata-se especificamente sobre o modo de vida adequado aos princípios contidos onde? Na palavra de Deus, na palavra de Deus. E viver assim, para o salmista, é motivo de grande alegria, tanto que ele abre o Salmo 119 com esse tema. Ele diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Veja como são felizes aqueles que vivem conforme a lei do Senhor. Veja que o princípio de sabedoria repassado aqui por esse autor é o de que bens materiais jamais poderão dar a alegria que nós temos em praticar aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. É isso que ele está falando. Aqueles em cujo coração está guardada a palavra de Deus, eles experimentam esta alegria diferenciada, um contentamento inexplicável porque ele é sobrenatural, não tem como explicar. O salmista vai está ensinando, ele está falando da palavra nele, né? A palavra em mim, embora seja ele falando do efeito da palavra nele, evidentemente ele está nos trazendo ensino aqui, para que essa palavra também se aplique a nós individualmente. Ele está ensinando que aqueles que se alegram em seguir os testemunhos do Senhor, ou seja,
Os princípios de conduta que estão na sua palavra são os mesmos que são impelidos a memorizar essa palavra. São os mesmos que são impelidos a pregar essa verdade, a pregar o antídoto contra a desordem que nos enche de alegria, da verdadeira alegria. É isso. E aí ele vai finalizar agora, meus irmãos, esta segunda estrofe aqui do Salmo 119, assumindo um compromisso com o Senhor. Ao passo que praticar o que a boca repete, né, traz alegria a este salmista, a prática atesta o seu compromisso com Deus. Olha o que dizem os versículos 15 e 16. A prática atesta um compromisso com Deus. Ele diz: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Aqui é preciso observar, meus queridos, a aplicação do verbo meditar aqui, tá? Dentro da poesia hebraica, para a gente compreender melhor aqui o que o salmista está dizendo. Os estudiosos bíblicos, eles entendem que meditar no hebraico tem uma relação com o ato de falar também, né? De falar, é uma meditação oral, pode-se dizer assim. É como se uma pessoa reforçasse a atenção que ele tem sobre aquele assunto, sobre aquele tema, no caso a palavra, quando pronuncia o que ela diz, quando pronuncia as escrituras. A palavra verbalizada, né? Ela vai ajudar então a concentrar melhor os pensamentos. E aí o autor reforça aí o que já havia dito lá no versículo 13, né? Com os lábios eu repito todas as vezes, né? Já disse isso, que promulgar-se. Então aqui ele vai reforçar isso. Então ler em voz alta a lei do Senhor era uma prática de fato entre os israelitas e auxiliavam a meditação, né? A concentração. Dessa maneira aqui, meus irmãos, quando a gente olha para esse versículo 15, é como se o salmista dissesse assim: ao pronunciar os teus preceitos, os teus princípios de conduta que estão na tua palavra, ao pronunciar esses preceitos neste meu exercício de meditar sobre a tua palavra, eu dou mais atenção às tuas veredas, eu consigo ficar atento ao caminho que tu queres que eu ande. E aí ele usa o termo veredas aqui, né? Veredas no hebraico é sinônimo de caminhos, né? Veredas ou caminhos, que pode-se dizer uma variante também da própria palavra de Deus. Quanto à palavra caminho aí eu vou recorrer a João Calvino, porque ele comentando o Salmo 119, ele diz que essa palavra caminho, a gente pode considerar veredas também aqui, mas o salmista vai usar caminho também, especificamente. Ele vai recorrer ao sentido mais elevado do termo, né? Sendo esse termo a graça salvadora de Deus por intermédio do Messias prometido, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Em outras palavras, meus irmãos, Cristo é o antídoto contra a desordem que o pecado trouxe à nossa vida. Nele, palavra que se fez carne, né? Nós temos caminho, nós temos verdade, nós temos vida. São ingredientes aí contra descaminhos, contra mentiras e contra a morte. Cristo, Ele é Cristo. Em síntese, meus irmãos, quanto mais nós exploramos esse caminho, quanto mais nós adentramos nesse caminho seguro, que no Salmo é apresentado como a palavra de Deus, mais nós acharemos ordem para a nossa vida perante os desafios desse mundo aí desordenado pelo pecado que nós vivemos, meus irmãos. E olha, há sempre algo novo para aprender com a palavra do Senhor, sempre. Há sempre um conhecimento novo, sabe, a nos acrescentar essas doses constantes, né, deste remédio contra a desordem natural das coisas desse mundo. A palavra, sempre algo novo para aprender. E obviamente, quanto mais nós meditamos na palavra, mais prazer nós teremos nela e mais arraigada ela vai estar a nossa vida, né? Mais no nosso coração ela estará.
Tenho prazer nos teus decretos, diz o versículo 16. Não me esqueço da tua palavra. Ou seja, quanto mais diligentemente nós meditarmos nas Escrituras, quanto mais profunda for a nossa busca por entendimento dos preceitos de Deus, revelados a nós, mais protegidos nós estaremos contra a desordem espiritual que nos fragiliza, né, meus irmãos? E mais capacitados nós estaremos para receitar esse antídoto também para outras pessoas, quanto mais nós meditarmos na palavra. Nesse ponto eu vou recorrer aqui às palavras do Salmo 1, né, que dizem: bem-aventurados ou quão felizes é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros ou águas correntes, darão seu fruto no tempo certo, suas folhas não vão cair, tudo quanto fizer prosperará, né? Então veja a identidade que tem aqui entre esses dois salmos. Salmo 119, a gente vê um salmista que medita nos preceitos do Senhor. Por quê? Porque ele tem prazer nisso. E aí, como fruto dessa prática, ele consegue estar mais atento, né? Ele diz, mais atento à vontade de Deus para a sua vida, lembrando sempre dos princípios de conduta que devem reger a sua caminhada. No Salmo 1, nós vemos um homem que é feliz, porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios, antes ele tem seu prazer em meditar na palavra de Deus. E essa prática faz com que ele seja como uma árvore plantada junto a ribeiros, né, junto a águas correntes, e dá frutos, no tempo certo, porque ele está plantado em terra fértil, Eu quero concluir, meus irmãos, por tudo que a gente viu aqui, nós podemos concluir, né, facilmente, que esse salmo, que é um poema à palavra do Senhor, aponta para Cristo, que é a palavra. Ele é a palavra. Se para o homem caído é impossível manter puro o seu caminho, a salvação está na resposta que é dada ao jovem, lá no versículo 9, né? Como pode o homem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Hoje, meus irmãos, essa palavra viva, ela não soa mais como uma promessa, ela não soa mais como uma profecia, como no Antigo Testamento, mas como algo que foi consumado na cruz do Calvário. Aleluia. A palavra se fez carne, ela habitou entre nós, como diz o Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, né? A abertura do seu Evangelho. A palavra é a luz, a mesma luz que é lâmpada para os nossos pés, mas essa luz veio em carne, ela resplandeceu sobre o pecado que nos condenava, aleluia. A palavra instituiu um reino de vida eterna, planejado desde antes da fundação do mundo, nos ensina Efésios capítulo 1, versículo 4. A palavra que foi pregada no madeiro, meus irmãos, ressuscitou, e hoje ela vive em nós, os que creem, Cristo em nós, esperança da glória, Colossenses 1, 27. Somente vivendo nele, meus irmãos, por ele, para ele, nós podemos atingir o inatingível, por meio do homem. O seu sangue derramado na cruz, meus irmãos, limpou a nossa alma da culpa, a culpa que nos condenava. Só em Cristo nós somos purificados, aleluia. Nós vimos aqui em forma de poesia o prazer, né, o anseio do autor do Salmo 119 pela palavra. Quão felizes são aqueles que vivem submetidos à vontade do Senhor, que buscam conhecê-la mais e mais. Que esta seja a nossa realidade, meus irmãos. Que a palavra seja o nosso antídoto para a desordem, para a falta de rumo na qual tantas vezes nós nos encontramos. A palavra é o caminho.
Estou perdido? A palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela nos mostra o caminho. Que ela seja o nosso remédio. Está doendo? Estamos enfermos? Ela é o nosso remédio contra os males espirituais que adoecem a nossa alma, mas que ela seja bem aplicada, né, no lugar certo, para o propósito certo, e que a gente possa ter consciência também do nosso dever, né, meus irmãos, de repassar a outros essa cura, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Afinal de contas, nós somos agentes de saúde do Senhor para a implantação do seu reino, somos coparticipantes desta obra, sem merecermos. Existe algo em desordem na tua vida, meus irmãos, meu irmão, minha irmã? Existe algo em desordem? A palavra é o remédio. A palavra é o remédio. Veja o que as Escrituras dizem de si mesmas, considerando a inspiração do Espírito Santo, obviamente, sobre os homens que redigiram, nós cremos nisso, a palavra do Senhor. Veja o que a Bíblia diz sobre ela mesma. E aqui é como se o próprio Cristo falasse de si mesmo e das indicações, né, para as quais só Ele é o remédio, prescrição perfeita, antídoto perfeito. Salmo 19. Segunda parte do Salmo, versículo 7. Só isso. Abre aí. Salmo 19. A gente caminhar para o fim. Olha só o que a Bíblia diz sobre ela mesma, como se Cristo estivesse falando dele mesmo. E para que serve? Para que essa receita bem aí? Pensa assim nos males, né? Aí o médico dos médicos faz a receita, a prescrição. Versículo 7 em diante. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Sabe o que é melhor, meus irmãos? Esse antídoto é de graça. O antídoto para a desordem, né? Está bem aí na sua mão. Está aí na sua mão. Cabe a nós usá-lo, né? Usá-lo, aplicá-lo corretamente, no lugar certo, para o fim certo. Amém. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome. Te agradecemos pela tua santa e bendita palavra disponível a nós. Tu és o Deus que se revela por meio da tua palavra. Tu és o Deus que nos deu o antídoto, Senhor, que é Cristo para nossas vidas. Aquele que derramou a sua cruz, derramou na cruz o seu sangue, sangue que nos lavou, que nos purificou, nos tirou da condenação do pecado. Para aqueles que creem, possam ter a vida eterna, Senhor. O que nos falta, Senhor, para viver essa verdade, para que Cristo de fato viva em nós, para que de fato esse antídoto produza os efeitos necessários contra a desordem da nossa vida, tantos pontos. Nos ajuda, Senhor, assim como diz o salmista, como quem clama: Senhor, nos ensina os teus preceitos, nos ajuda, Senhor, precisamos aprender mais. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a não nos desviar dos teus mandamentos, em nome de Jesus. Te clamamos, Senhor, porque estamos num mundo confuso, num mundo conflituoso, num mundo que conspira para afastar pessoas e conspira para nos afastar de Ti, Senhor.
Mas a tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. A palavra em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Que seja uma verdade em nossas vidas, Senhor. Nos incomoda, para que nós possamos entender o sentido de guardar essa palavra no nosso coração, para que produza os efeitos necessários na nossa vida, e nós possamos, ó Deus, te servir melhor, Senhor, com propriedade, com sabedoria e com dependência de Ti, do Teu Espírito. Se nós te pedimos, ó Deus, gratos por tudo, Senhor, por todos os efeitos da Tua palavra, nesta casa, nesta igreja, Senhor, continua conduzindo a base, Senhor, como um instrumento de ensino, Senhor, com muita humildade, com muita dependência, ensino da Tua palavra, ensino dos Teus preceitos, e nos ajuda, Senhor, a de fato nos alegrarmos com aquilo que nós falamos e vivermos aquilo que nós pregamos. É o que nós te pedimos, Senhor, cheios de gratidão, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.